precisamos, ó Deus, da Tua graça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Amém. Aleluia. Feliz em poder rever os nossos irmãos novamente. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor hoje, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ela fala em nós termos a mente de Cristo, em se alinhar com a mente de Cristo. Quando fala de alinhamento com a mente de Cristo, ela fala sobre a visão que nós precisamos ter, queridos, de todas as coisas. E às vezes, porque nós temos medo de muitas coisas, medo de ser ferido novamente, medo de não corresponder, medo de não ser aceito, medo de perder, medo de morrer, medo de ser prejudicado. Então isso vai criando em nós algumas cascas, algumas barreiras, e isso leva-nos também ao medo de se entregar ao Senhor, de se expor a Deus, de se expor diante de Deus. E aí nós começamos a criar estas barreiras, essas dificuldades de entendimento, de interpretação daquilo que o Senhor interpreta da situação. Jesus nunca teve medo da sua reputação, queridos. Às vezes nós temos medo, nós queremos preservar a nossa reputação. Isso não significa que nós devemos tratar ela de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas Jesus, ele nunca se preocupou, a reputação nunca esteve antes daquilo que ele era, antes daquilo que ele poderia expressar para as pessoas. E nós muitas vezes, como homens, como mulheres, como meros seres humanos, nos preocupamos muito com isso, e essa preocupação muitas vezes não nos permite entender a dinâmica daquilo que verdadeiramente Cristo é para nós, para a nossa vida. E quando Paulo está falando, se referindo esta carta aos Coríntios, ele está dizendo assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? A primeira coisa que ele chama a atenção daquelas pessoas, porque Corinto era uma cidade, era um povo muito intelectual, eles eram um povo muito fechado para algumas coisas. Você tinha que dizer para eles e tinha que provar para eles aquilo que você estava falando. Como um grande teólogo, se você não tiver uma boa teologia, você talvez não vai conseguir conversar com um bom teólogo, porque eles têm essa capacidade de estudo e de querer saber profundamente as coisas. E Paulo, agora vendo isso, entendendo isso, então ele chega e diz assim: olha, quem é que conseguiu ou consegue conhecer ou entender a mente de Deus, para que se possa instruir ele, dizer para ele aquilo que se pode fazer ou não pode fazer, ou ir contra aquilo que ele está fazendo? Mas antes dele finalizar, ele diz:
mas nós temos a mente de Cristo. Nós podemos não saber como Deus age, nós podemos não entender aquilo que Deus quer, mas nós precisamos reconhecer e entender que é necessário que tenhamos a mente de Cristo. Quando ele estava dizendo isso, ele estava querendo trazer um alinhamento de pensamentos e emoções, atitudes com perspectiva divina, impulsionado pelo Espírito. Isso implica em superar o medo com a fé. Ele estava querendo dizer: olha, vocês precisam entender que ter a mente de Cristo não significa que nós vamos ter a mente de Deus. Não era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que quando nós temos a mente de Cristo, a mente do Senhor, ela vai nos trazer uma capacidade de ter uma compreensão parcial dos pensamentos e dos propósitos de Deus. Ter a mente de Cristo não nos coloca em igualdade com Deus, mas ter a mente de Cristo nos coloca em uma posição de entender o agir de Deus. A palavra desta noite, eu quero te chamar a isto, querido, para que você comece a entender isso e analisar determinadas coisas e ações que nós temos, que você tem. Quando nós estamos falando sobre a mente de Cristo, nós estamos querendo não se igualar, mas ter como Ele pensa, ver como Ele está vendo. Porque por conta do medo que nós temos, medo de morrer, medo do mundo acabar, mesmo sabendo que ele vai acabar, esse medo nos faz precipitar pensamentos, atitudes e a forma de agir. E porque nós não entendemos isso, nós agimos errado, pensamos errado e fazemos as coisas erradas. Julgamos situações de uma forma errada. Mas quando nós temos a mente de Cristo, nós nos alinhamos a Ele, como Ele pensaria e como Ele agiria diante de algumas situações. Ainda que as coisas pareciam terríveis, ainda que as coisas pareciam tenebrosas, Ele tinha um jeito peculiar de agir. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Que jeito de pensar é esse, queridos? A palavra está nos chamando para entender isso, porque senão tudo que nós julgamos, nós iremos julgar segundo o nosso medo, segundo a nossa ansiedade, segundo aquilo que a gente acha que é. Muitas vezes julgamos e agimos por aceitação, porque queremos ser aceitos. Nós estamos muito mais preocupados em ser aceito pela sociedade, em ser aceito pelos irmãos, em ser aceito pelos amigos, do que propriamente ser aceito pelo Senhor. Por que nós paramos para isso? Porque nós temos o sentimento
de que lidar com as pessoas é difícil, e de que Deus, o Senhor, entende a gente. Tem pessoas que continuam vivendo uma vida diariamente errada, e elas não mudam isso, elas não mudam o seu sentimento, não mudam o seu pensamento, não mudam o seu jeito, continuam buscando isso, pelo simples fato de entender que Jesus entende ela. Durante anos da minha vida eu vivi assim. Durante anos da minha vida eu pensava de uma forma errada, eu agia de uma forma errada, eu vivia de uma forma errada, mas sempre olhando para Deus e dizendo: Deus me entende, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe que eu não posso, Deus sabe que eu não consigo, Deus sabe que é tudo que eu quero, e continua vivendo as mesmas coisas, as mesmas mentiras, os mesmos enganos, acreditando nisso, achando que pelo que o Senhor entende a nossa necessidade. Quantas pessoas hoje, cristãos, ou crentes, não sei, ou pelo menos vão na igreja, que estão endividados, e que se justificam porque não têm dinheiro e Deus entende eles, mas não se preocupam em colocar a casa em ordem, achando que o Senhor vai chamá-los para o céu, deixando eles inadimplentes aqui. A justiça de Deus implica em nós sermos justos. Dificuldade, necessidade, todos nós temos e passamos. Mas se nós não começarmos a corrigir esses erros da nossa vida, nós sempre vamos viver achando que Deus vai entender isso. Nós sempre vamos errar achando que Deus vai entender isso, queridos. Quando nós estamos falando de ter a mente de Cristo, é de ver como Ele vê aquela situação, de julgar a situação como Ele julgaria aquela situação. Sabe por que os escribas e fariseus e homens da lei não conseguiam pegar Jesus? Eles faziam de tudo para achar um motivo para acusar Jesus e nunca conseguiram. Não pegavam Jesus, não era a intenção deles, não era a intenção deles que iria pegar Jesus, mas era o amor que Jesus tinha. Eles não conseguiam pegar Jesus, porque Jesus tinha amor em tudo aquilo que Ele fazia. Jesus tinha amor em tudo aquilo que Ele pensava, em toda a forma de agir dEle. Então não havia intenção nele, Ele não fazia nada por intenção. Jesus nunca fez nada para se dar bem com os homens, Jesus nunca fez nada para se dar bem com a sociedade. Ele não estava nem aí, porque o que eles iriam pensar ou a forma que eles iriam interpretar. Ele agia por amor, queridos. Então esses homens não conseguiam destruir Ele, porque Ele não fazia nada por intenção, Ele fazia por amor.
a mulher no poço. Jesus foi contra tudo e contra todos, contra as leis, porque Jesus fez exatamente ao contrário do que não se podia fazer. Mas por que é que eles não conseguiam julgar Jesus? Quando ele está naquele poço e aquela mulher samaritana vem, exatamente naquele horário. Porque não havia intenção em Jesus. Jesus não tinha uma intenção de homem. Jesus, ele tinha amor em recuperar as pessoas. O amor de Jesus é que recupera. É o amor de Jesus que tem me recuperado todos os dias, querido. É o amor de Jesus que tem te recuperado todos os dias. O que Jesus faz na minha vida e na sua vida, Ele não faz por intenção, porque Ele quer alguma coisa de você, ou porque Ele espera alguma coisa de você. Ele faz porque Ele tem amor. Tudo que Jesus faz na minha vida, Ele faz porque Ele me ama, e não porque Ele tem a intenção de me resgatar. Porque muitas vezes nós só estamos preocupados em resgatar, quando na verdade nós deveríamos ter o nosso coração voltado para o amor de Deus, para ver a situação em que nós estamos, o que é que ela está nos inspirando, o que é que ela está nos ensinando. Só que nós nunca aprendemos nada em muitas coisas que acontecem conosco, porque nós estamos muito mais preocupados em ser bem interpretado do que aprender alguma coisa, do que se render ao Senhor, do que se jogar ao Senhor. Mas nós estamos preocupados no que as pessoas estão pensando ao nosso respeito. Nós estamos preocupados no julgamento das pessoas em relação àquilo que nós estamos fazendo, quando nós deveríamos estar preocupados se aquilo que nós estamos fazendo não precisa ter o julgamento de certo e errado, era só estar certo. É que muitas vezes a gente quer saber se a gente está certo ou se está errado, e muitas vezes por julgar que nós estamos certos é que nós estamos errados, porque nós não temos a humildade suficiente para se posicionar diante do Senhor e de entender que nós somos passivos de erros, somos passivos de engano, nós somos enganados e enganamos também. Nós somos feridos, mas também temos que entender que nós também ferimos as pessoas, mesmo que sem intenção, queridos. Mesmo que nós não temos a intenção de ferir, nós ferimos. Às vezes por uma palavra, às vezes por um gesto. Mas quando Jesus encontra esta mulher, Ele não está preocupado no que aqueles homens iriam pensar, no que aquela cidade iria pensar. Ele só estava querendo encontrar alguém que pudesse ganhar uma cidade inteira, mudar todo o pensamento daquela cidade. Jesus não estava querendo aquelas pessoas para Ele, Ele só queria que tivesse alguém disposto a entender o propósito e a cumprir o propósito. Porque quando Jesus está ali naquele lugar, para aquela mulher samaritana, era a maior loucura que pudesse acontecer.
porque um homem não podia encontrar com uma mulher a sós, naquele lugar, naquele horário. Uma mulher não poderia conversar com um homem. E parece que Jesus fez tudo premeditado, né? Porque Jesus estava com os discípulos, e ele sabia, porque ele havia sido revelado. Todo mundo que se aproxima de Jesus, queridos, Jesus já sabe tudo a respeito daquela pessoa. Jesus sabe tudo ao meu respeito. Jesus sabe tudo ao seu respeito. Ele sabia tudo ao respeito daquela mulher, sem que ela falasse alguma coisa. Por isso ele pediu para que os discípulos fossem buscar comida, para que ele pudesse ficar sozinho. E quando aquela mulher chega lá, ela toma um susto, ela fala: mas o que o senhor está fazendo aqui? Não é horário para que o senhor esteja aqui. Mas ela se propõe a pegar água para ele, para matar a sede dele, mesmo correndo riscos, queridos. E com Jesus é correr riscos. Porque ela poderia ser julgada pela sociedade. Mas naquele momento ela pega a água, e Jesus então diz para ela: mas se você soubesse que a água que eu tenho, ela mata a sua sede. E então ela se interessou por aquilo que Jesus estava falando. Mas antes de se interessar, ela coloca em pauta a diferença de nacionalidade. Como se isso pudesse parar Jesus ou fazer algum julgamento ou questão. Ela disse: eu sou samaritana, o senhor é judeu, entre a minha nação e a sua nação não há amizade. E Jesus começa a trazer para aquela mulher a revelação da vida dela. Peça para Jesus revelar a sua vida para você. Porque somente a hora que Ele revelar a vida sua para você, você vai ser capaz de se render a Ele, como aquela mulher. Jesus fala coisas para ela que só ela sabia, queridos. Essa é a especialidade de Jesus, falar para mim coisas que só eu sei. Não é falar coisas que todo mundo sabe, é revelar a intimidade. Quando Jesus também está com aquela mulher, ele é convidado para estar em uma casa, em um lugar onde o conceito somente homens poderiam estar lá naquela festa, era deles. Hoje Jesus talvez seria preso por transfobia, homofobia, qualquer coisa de bi aí. Porque era uma festa que só podia entrar homem, mulheres não podiam entrar naquele lugar. E Jesus chega lá, era uma festa de homens, bacana, só a sociedade, só a nata da sociedade estava lá. Se só a nata da sociedade estava lá, por que Jesus estava lá? Era só os homens da lei, era só os homens da grana, porque eles não estavam interessados na pessoa bendita de Jesus, eles estavam interessados na popularidade de Jesus, o quanto Jesus era popular.
e por isso eles queriam ter Jesus próximo deles, como se Jesus fosse um produto, como se Jesus fosse qualquer coisa. Queridos, hoje eu vejo que muitas vezes nós só queremos que Jesus esteja conosco, aonde nós estamos. Não é por aquilo que Ele representa, mas é por aquilo que Ele tem, queridos. Jesus naquele ambiente não representava nada para aqueles homens. Aqueles homens queriam Jesus por perto só por aquilo que Ele tinha, popularidade. No entanto, que Jesus chega naquele lugar e fica num lugar separado, ninguém se preocupa com Jesus. Talvez eu e você estejamos fazendo a mesma coisa, só queremos que Jesus esteja no ambiente, mas deixamos Ele lá separado, para viver as nossas próprias coisas, para viver aquilo que nós achamos que nos satisfaz, que nos alegra. Estamos festejando, mas Jesus está lá. Quantos não estão marcando festas para Jesus estar lá, e Jesus está lá no canto, e eles estão em festas e nem se preocupando com a presença de Jesus naquele ambiente. Mas entra uma mulher correndo risco de vida, porque a lei dizia que se uma mulher entrasse numa festa dessa e fizesse algo, ela era condenada à morte. E muitas vezes, por aquilo que ela representava e o que ela era, diz a palavra que era uma pecadora. Pecadora era uma mulher que não era bem vista pela sociedade, era uma pessoa a qual a sociedade repudiava ela, era dado como uma pessoa que não prestava. E agora essa mulher, ela sabe que Jesus está ali. E sabe o que é que chama a atenção? Não é o fato dela estar lá, não é o fato dela infiltrar-se naquela festa, não é o fato dela... Não, o que chama a atenção é que ela sabe que Jesus está naquele ambiente. Mas antes dela ir lá, ela preparou o melhor que ela podia preparar. Ela compra um perfume de alabastro, perfume muito caro, caríssimo. Ela pega todas as suas economias, todo o seu dinheiro, tudo que ela tem. Sabe o que eu vejo com isso? Naquele momento, quando ela talvez esteja comprando aquilo, adquirindo aquilo, ela está dizendo assim: olha, eu estou disposto a dar tudo o que eu tenho, a entregar tudo o que eu sou, a acabar com tudo que eu tenho aqui, todos os meus planos, para entregar ao Senhor Jesus tudo. Não era só simplesmente ir lá ungir Jesus, mas era se entregar totalmente a Jesus. Ela disse assim: talvez esse seja o meu último ato, porque ela sabia que ela poderia ser morta, e nem assim ela se preocupou. Então ela entregou tudo o que ela tinha, todo o dinheiro e a própria vida dela.
ela não permitiu que o medo segurasse ela de se jogar diante do Senhor Jesus. Você consegue entender isso? Você consegue entender esta revelação que o Senhor está nos dando aqui agora, nesta noite? Eu já ouvi inúmeras vezes essa ministração, eu já preguei inúmeras vezes essa ministração, mas eu nunca tinha visto isso, que antes dela ir, ela pegou tudo que ela tinha, tudo que ela era, e ela investiu em um último ato da vida dela. Talvez ela catou todas as economias dela, ela perdeu o medo, ela não queria saber qual seria o julgamento daqueles homens, qual seria a condenação que ela teria. Ela simplesmente fez. Diz a palavra que ela entra lá, sem que todos percebessem. Vocês vejam bem, como é que uma pessoa entra na festa e ninguém percebe? Quando é que uma pessoa entra na festa e ninguém percebe? Quando todo mundo está mais preocupado com a festa do que com as pessoas. Se você está numa festa, curtindo a festa, preocupado com a festa, você está preocupado com quem está entrando e com quem está saindo? Olha, para vocês entenderem, pelo amor de Deus, entenda isso, abra o seu coração, a sua mente, o seu espírito para entender isso. Olha que coisa sobrenatural. Jesus está naquele ambiente, a única coisa que eles estão preocupados é com a festa, é em ser feliz, é em se alegrar. Tem muitas pessoas que Jesus está no ambiente, mas a única coisa que interessa é o que o ambiente pode dar a eles. Você não vai falar, uau, eu vou, uau, Jesus. Queridos, quantas vezes Jesus está no ambiente em que nós estamos, e nós estamos preocupados com o quê? Somente conosco mesmo, somente com aquilo que a gente quer, somente em se dar bem, em ser bem visto. Eles não perceberam aquela mulher entrando, Pereirinha. Como que uma mulher, uma única mulher, consegue entrar numa festa de homens e não ser percebida? Porque ninguém estava atento, porque ninguém estava preparado, porque ninguém estava esperando, porque se tivesse alguém vigiando na porta, ela não teria nem entrado. Será que isso tem alguma coisa a ver com o tempo em que nós estamos vivendo e com o que o Senhor Jesus está preparando para nós, para a nossa casa, para a nossa vida? Que nós só estamos preocupados com o nosso próprio umbigo, que nós só estamos preocupados com aquilo que nós vamos ter e alcançar e se dar bem. Mas aquela mulher entra, e quando ela entra, ela se aproxima de Jesus. Meu querido, mas quem tem reverência por Deus, sabe quem é Deus de verdade, entende quem Ele é e o que Ele representa, sabe como se comportar diante dEle. A Bíblia diz, está aí,
Pode ver aí, acho que está no livro de Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 37 em diante. Ela chega diante de Jesus. Quando ela se aproxima de Jesus, ela não vem de frente com Jesus. Ela vem por trás. Ela espera o momento certo para se colocar à frente, para se colocar em uma posição que ela possa receber algo do Senhor. Primeiro ela entrega. Ela não chegou se jogando diante de Jesus e pedindo: Jesus, perdão, misericórdia, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consigo, eu sempre fui assim, eu sou Primeiro ela entrega, e ela reconhece quem ela é. Por ela reconhecer quem ela é, ela não vai de frente. Tem muita gente batendo de frente com Jesus, querendo de Jesus algo, como se ele fosse obrigado a dar algo, como se ele fosse obrigado a fazer algo. Não começa entregando, começa querendo receber. Aquela mulher se posiciona atrás de Jesus, começa a chorar, começa a derramar. Primeiro ela unge ele, ela joga o óleo. Primeiro ela pega tudo que ela tem, queridos. Ela pegou tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, todos os recursos dela, tudo que ligava ela a essa terra, a esse mundo. Ela pegou tudo que ligava ela, que prendia ela naquela situação. Ela comprou um óleo e ela jogou em Jesus. E quando ela joga, então ela se joga e ela começa a chorar. E as lágrimas dela vai caindo sobre os pés. E ela começa a lavar os pés de Jesus. Lavar os pés te diz alguma coisa? Uau! O que Jesus fez antes de entregar a vida dele, queridos? Lavou os pés dos discípulos. Aquela mulher fez exatamente o que Jesus fez com os discípulos. Ela estava entregando a vida dela, e para entregar a vida dela, ela lava os pés dele com as lágrimas. Sabe o que é isso, meu irmão? É alguém que diz assim: nada nessa vida me importa e me interessa mais. A única coisa que eu me importo e a única coisa que me interessa é quem Ele é, não é o que Ele vai me dar. Eu não quero nada. Pega tudo, leva tudo, faz o que quiser. Eu só quero Ele. Eu não quero brigar por coisas. Eu não quero brigar por posições e por situações. Isso não me interessa mais. Eu só quero Ele. Aquela mulher estava fazendo exatamente isso. Ela se joga, chora, lava os pés de Jesus. E às vezes a gente está preocupado: onde está a toalha? Onde está o pano que a gente pode enxugar os pés dele? Olha aqui, que lambança que a gente fez.
ela pega os próprios cabelos e começa a enxugar com os cabelos. Ali, alguém em uma posição de rendição, sem se preocupar com a própria vida, sem se preocupar o que iriam pensar dela, o que iria falar dela, se ela ia morrer, se ela não ia morrer, se ela ia viver, se ela não ia viver. Ela não estava preocupada com nada disso. Ela só queria se entregar a Ele. E sabe o que aqueles homens entendidos, homens da lei, homens que conheciam as Escrituras, começam a falar entre si? Nem coragem de encarar Jesus eles tinham. Começaram a fazer fuxico, começaram a ficar com titi daqui, titi dali. Se ele soubesse quem ela é, ele não permitiria isso. Julgamentos desnecessários, sem entendimento. Eles nem sabiam do que estava acontecendo, eles não tinham nada a ver com aquilo. E eles começaram a julgar o acontecimento. Olha o que está acontecendo. Uau, ele não se diz o Senhor, ele não se diz o Messias, ele não se diz o Senhor, ele não se diz que é filho de Deus, e agora permite isso. Homens que querem estar com Jesus, mas continuam na carne. Homens que querem ter Jesus no ambiente, mas continua vivendo a carne. Não entende os propósitos e os princípios de Deus. Tomam atitudes erradas, fazem coisas erradas, pensamentos errados, julgam erradamente a situação, porque não entenderam o propósito de Deus, porque não entendem o que Deus está fazendo. E Jesus se levanta e diz: o que é? O que é que vocês estão falando aí? Vocês me convidaram, eu não entrei aqui porque eu quis, vocês me chamaram aqui. Mas desde o momento que eu entrei aqui, o que é que vocês fizeram por mim? Eu estou jogado lá no canto. Olha o que essa mulher fez. Essa mulher foi capaz de entregar a vida dela. Ela não estava nem se importando se ia morrer, se ia ser julgada, quem ela seria, o que ela seria. Ela não se preocupou com nada disso. Na verdade, ela só tinha uma preocupação: coisa que vocês não têm, coisa que vocês não fizeram. Eu entrei aqui, vocês nem um beijo me deram, um ósculo santo. Essa mulher me encheu de beijos, ela beijou o meu pé. Vocês, pela lei, deveriam apenas beijar o meu rosto em cumprimento, e vocês nem beijaram o meu rosto para me cumprimentar. Essa mulher beija os meus pés. O que vocês me deram, o que vocês fizeram por mim, vocês só queriam que eu estivesse aqui. Essa mulher pegou o perfume mais caro que tinha, que existe. Nem sei quanto ela pagou, nem sei o quanto ela precisou fazer para poder comprar isso. E o que vocês me deram? O que vocês fizeram por mim? Por isso aqueles homens não conseguiam prender Jesus. Por isso eles não tinham nada que condenasse Jesus, porque Jesus nunca fez nada com intenção. Jesus não fez nada para ser visto pelos homens. Tudo o que ele fez foi por amor. Razão pela qual aquela questão eles não puderam julgar e nem acusar ele pelo que aconteceu.
porque não havia intenção, havia amor. Essa é a mente de Cristo. Por isso Paulo está se referindo que nós tenhamos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É ter as atitudes. Não implica em uma igualdade ontológica com Deus, mas sim em conformidade espiritual, uma capacidade de pensar e discernir de acordo com os princípios divinos, conforme revelado em Cristo pelo Espírito Santo. É isso. Ter a mente de Cristo não é ter uma mente brilhante, para querer entender o que Deus pensa, o que Deus faz, o que Deus julga, como Deus faz. Não é isso. Mas uma mente que seja suficientemente pronta para entender todas as ações de Deus, queridos. Ter a mente de Cristo é entender o agir de Deus, como Deus está agindo, por que é que aquela situação está acontecendo, por que é que o Senhor está nos permitindo passar por determinadas coisas, e não querer agir precipitadamente, não querer agir porque nós achamos que tem que ser, não agir porque nós achamos e julgamos que é o certo, que é o correto, porque temos medo, porque estamos com medo. Essa mulher, ela mostra que para se jogar diante do Senhor, a primeira coisa que você não pode ter, a primeira coisa que você precisa eliminar, é o medo de se entregar a tudo e a qualquer movimento de Deus. O resto não importa, o resto não interessa. Durante anos eu me preocupei com a minha reputação, o que os outros iam pensar de mim, o que os outros iam me julgar. Eu tinha um problema muito sério com isso, muito. As pessoas estão me julgando, as pessoas vão me julgar, as pessoas estão pensando mal de mim. Não, eu sou crente, eles não podem pensar mal de mim. E com isso, a gente nunca se entrega verdadeiramente ao Senhor, porque a gente sempre vai estar agindo em legítima defesa, sempre querendo se defender de alguma coisa, nunca preocupado com aquilo que a gente fala o que não se deve, pensa o que não se deve e depois quer se justificar. Quem é que conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Quem? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós não podemos conhecer e nem instruir Deus, mas nós podemos entender o que Deus quer de nós. Busque esse entendimento. O que o Senhor quer de mim? O que me interessa não é o que vai dar certo, o que não vai dar certo, o que vai acontecer e o que não vai acontecer. O que me interessa é o que o Senhor quer de mim. O que Ele quer de mim? Até quando Ele vai querer alguma coisa de mim? É isso que você precisa se preocupar, porque o dia em que Deus não quiser mais nada com você, não tem mais motivo para você estar aqui. Qual é o motivo de estar nessa terra se não for para cumprir um propósito de Deus, queridos? Sofrimento, angústia, desespero, sofrer. É para isso que nós estamos aqui nessa terra? Eu não estou aqui nessa terra para isso.
Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para ir aonde Ele quer, viver o que Ele quer que eu viva, independentemente se as pessoas vão me entender ou não, independentemente se elas vão me aceitar ou não, se elas vão me compreender ou não, porque o que importa para mim é o que Deus quer de mim, e não o que os homens querem de mim. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Você tem um momento para falar com o Senhor. Você tem um momento para pedir para o Senhor trazer o discernimento desta palavra para você. Você tem um momento para se entregar ao Senhor, para dizer a Ele tudo que você tem, tudo que você pode. Não é sobre a sua força, querido. Não é sobre a minha força. Não é sobre a minha, não é sobre a sua capacidade. Não é o quanto você pode ou não pode contribuir ou fazer. Nunca foi e nunca será sobre nós, sobre aquilo que nós somos, sobre a capacidade que nós temos, sobre a produção daquilo que nós podemos produzir, queridos. Nós podemos ser bons naquilo que fazemos, nós podemos ser bons naquilo que nós temos, mas nós também podemos não satisfazer Deus em nada uma destas coisas. Por isso tudo que eu tenho, tudo que você tem, é a capacidade de deixar tudo por amor a Ele, para se entregar a Ele. Não é somente se apegar à cruz, ao amor da cruz, ao sacrifício da cruz, mas é ter a capacidade de dizer: Deus, se o Senhor não estiver comigo, em vão é tudo que eu produzo, em vão é tudo que eu faço, em vão é tudo que eu busco. Você está disposto a entregar tudo para Jesus? Essa é a nossa oração, Jesus. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego Você está de verdade disposto a entregar tudo para Ele? eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa
Entenda que se Jesus tiver você, Ele tem tudo. Às vezes nós queremos entregar tudo para Jesus, mas nós não entregamos nós mesmos. Jesus não está interessado naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso entregar. Ele nunca esteve interessado nas minhas coisas. O único interesse de Jesus por mim sou eu mesmo, porque Ele sabe que o dia em que Ele me tiver, Ele tem tudo. Tudo que eu tenho é dele, tudo que eu possuo é dele. E às vezes a única coisa que a gente entrega para Jesus é os problemas, as dores, as lutas, os sofrimentos, as angústias, como se Ele quisesse isso. Não precisa entregar fracionado. Quer entregar tudo? Entrega tudo de uma vez, entregando a sua vida para Ele. Quando você entrega a sua vida, você entrega tudo para Ele, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Se Jesus me tiver, Ele tem tudo de mim, e é isso que Ele quer, querido. E às vezes a gente quer fracionar as coisas, entregar tudo fracionado para Jesus. Jesus não quer nada fracionado, Ele quer completo. Ele quer a sua vida por completa, não é por pedaço. Amém? Glória a Deus. Você que nessa noite trouxe o seu dízimo, a sua oferta, segura na tua mão. Pai querido e santo, nós abençoamos tudo aquilo que o Senhor abençoou nesta noite. Declaramos a vitória, a honra, a glória, a graça, o poder. Meu Deus, que esta palavra possa alcançar muitas vidas, que, ó Deus, esta palavra possa ir de encontro a muitos e transformar muitos, meu Pai. Não apenas nós aqui nesta noite, mas todos quanto ouvirem esta palavra, que ela produza dentro deles algo sobrenatural, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa, Senhor, o dízimo, a oferta dos teus filhos, os recursos agora necessários, nos prepara, nos abre a porta do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus. Amém, queridos, glória a Deus. Não esqueça, a semana que vem é o nosso café com Jesus, amém? Então a semana que vem o culto é às 9h30, não é à noite, amém? O culto da semana que vem às 9h30, com aquela mesa, café, tudo gostoso e uma palavra também, amém? Glória a Deus, aonde nós vamos ter comunhão um com o outro, em nome de Jesus, glória a Deus. Só? Mais alguma coisa? Sábado é aqui ou não? Não é aqui, né? Ah, tá, então tá bom. Sábado terá um trabalho especial, amém? Glória a Deus. Coloque a mão no teu coração. Eu agradeço a Deus pela tua vida, por você estar aqui nesta noite. Que o Senhor possa abençoar esta semana, que o Senhor possa te dar muitas coisas esta semana, completar, cumprir propósitos e princípios na tua vida, na tua casa, em tudo, em nome de Jesus. Pai querido e santo, abençoa agora todos, Pai, abençoa todos aqueles que aqui estão, aqueles que hoje não puderam estar aqui, mas que o Senhor possa alcançá-los aonde eles estão, abençoando poderosamente, a casa, a família, o trabalho, tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês, hoje e para todo sempre, amém, amém. Obrigado pela presença de vocês, o jovem ali, que Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém.